Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai começar a aula falando sobre números. Vocês vão perceber que nessa aula eu vou abordar conteúdos que eu já passei para o segundo ano e conteúdos que eu estou passando para o primeiro ano. Por que eu estou repetindo para o segundo ano e para o primeiro ano eu estou falando de um conteúdo que não está no roteiro 2? Porque depende ou é sequência do outro, tá? E os dois são importantes. Reconhecer quais são os números racionais e quais são os números irracionais é importante, tá? Reconhecer os números de maneira geral, saber identificar os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, tá? É de extrema importância. Então, por isso que eu vou fazer uma aula só, que vai ser dedicada para o primeiro e para o segundo ano, tá? Bom, então nós vamos falar sobre os números, tá? E os números, assim como na sociedade, eles se agrupam, né? Vamos colocar que eles se agrupam de acordo com uma afinidade? Não, nesse caso aqui, eles vão se agrupar de acordo com a semelhança deles, tá? Com as características parecidas deles, tá? Então, quais são esses grupos? Quais são esses conjuntos em que eles se agrupam? Bom, o primeiro grupo que a gente conhece dos números são os naturais, né? Representado por um N assim, ó. Esses são os primeiros números que a gente conhece quando a gente é criança, né? O 1, o 2, o 3, eles nos possibilitam a contagem, né? Da idade, falar para a mãe quantas bolachas a gente quer, né? E eles são os números positivos e inteiros. Depois, a gente começa a conhecer o conjunto dos números inteiros. Ah, mas você falou, professora, que esse daqui são os inteiros, mas esse também, tá? Tanto que esse conjunto aqui, ele tem todos os elementos desse conjunto, todos os números positivos. Mas qual a diferença desse e desse? É que esse aqui, ele também vai englobar os números negativos, tá? Então, tem o 2, mas tem o menos 2. Tem o 5, mas tem o menos 5. Tranquilo até aqui, né? Bom, depois dos inteiros, a gente vai conhecer os racionais. E aí é que a gente vai dar uma parada. Por quê? Porque os racionais são os números que dão mais problemas pra gente. Na hora de reconhecer os decimais, na hora de representações fracionárias, tá bom? Vou começar aqui dando uma importância maior aos decimais e mais pra frente a gente vai falar dos racionais, tá bom? Os números decimais, eles têm valor posicional igual dos números inteiros. Lembra que quando nós estávamos lá na primeira, segunda série, a tia lá do Fundamental 2, a professora do Fundamental 2, ela iniciava as operações matemáticas com aquela gradinha onde tinha unidade, dezena e centena. E o que ela falava? Ela falava o seguinte, que a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. E a cada 10 dezenas eu tenho uma unidade. Agora, olha como isso faz sentido. Lembra que quando eu tinha, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar 525 mais 199. Olha só. Nesse caso aqui, eu tenho uma unidade e 9 unidades. Se eu pegar 5 unidades mais 9 unidades, isso aqui vai dar 14 unidades. 14 unidades. O que é 14 unidades? Vou escrever até aqui do ladinho, ó. 14 unidades. É a mesma coisa que 10 mais 4, não é? 10 unidades mais 4 unidades. Se eu tenho 10 unidades,
Então, eu tenho uma dezena. Por isso que sobe 1 quando a gente tem o 14. E o 4 fica, porque a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. Vamos continuar aqui. 9 mais 2 mais 1. 9, 10, 11, 12. Tenho 12 unidades. O que são 12 unidades? Vai ser 10 mais 2. Cada 10 unidades eu tenho uma centena. Então, o 2, eu coloquei unidades aqui, mas é dezenas, tá? Cada 10 dezenas eu tenho uma centena. Então, esse 10 aqui, ele sobe. E o 2 fica. Por quê, gente? 10 dezenas, dezenas. Então, uma dezena é 10. 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 dezenas dá 100. Por isso que sobe 1 aqui para casa do 100. O 2 ficou, que é a mesma coisa que 20, né? E 24 é a mesma coisa que 20. Aí 1 mais 5 mais 6, que vai dar 7. 724. Certo? Bom, é isso aqui. Agora, por que eu estou falando disso? Porque agora a gente vai entrar aqui nas casas decimais. Vamos dar um exemplo aqui de um número 2,56, por exemplo. Aqui é a casa dos centésimos. E aqui é a casa dos décimos. O que a gente sabe? Também que a cada 10 centésimos eu tenho um décimo, tá? Então, primeiro, por que eu estou falando isso? Porque é de extrema importância que eu coloque as casas no valor correto. Por quê? Por exemplo, se eu somar esse valor aqui com 1,2, eu não vou colocar o 1 aqui, a vírgula e o 2. O 1 é inteiro, então eu tenho que pôr aqui, ó, 1,2. O 2 vem logo após a vírgula, e quem vem logo após a vírgula é da casa dos décimos. Se é da casa dos décimos, então tem que estar décimo embaixo de décimo. Aqui unidade não ficava embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena? Aqui também, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, unidade embaixo de unidade. Ah, mas aqui não tem ninguém. Quando não tem ninguém, a gente põe um zero. E é isso aqui vai dar uma outra explicação muito ótima pra gente. Por quê? Porque 1,2 é igual a 1,20. Então, eu posso preencher com zeros aqui no final, que o valor do número não muda, vai permanecer o mesmo, certo? Então, aqui, ó, vamos só somar aqui, 6 com 0, 0, 6, 5 com 2, 7, 2 com 1, 3, tá? Então, vai dar 3,76. Tranquilo até aqui. Agora, e se eu for comparar os números? Por exemplo, 1,200 e tenho aqui 1,3. Qual número é maior? Aí, a princípio, a gente bate o olho nesse aqui, né? Porque, olha, ele é realmente maior. Maior em espaço. Mas não o valor numérico. Para comparar esse número, eu tenho que pensar que as casas decimais desse não estão iguais aqui, né? Se estiver na sua cabeça, beleza. Mas se não for automático para você, preencha. Aqui na casa dos décimos, eu tenho 2. Aqui na casa dos décimos, eu tenho 3. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Posso preencher com 0, 0 aqui. E aí, quem é maior agora? 1,200 ou 1,300?
No caso aqui, 1,300 é maior. Então, isso significa que 1,3 é maior que 1,200. Tá bom? Outra coisa a respeito dos nomes. Quando a gente tá aprendendo os números racionais, a gente tem que saber nomeá-los. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 1,2, isso daqui é 1 inteiro e 2 décimos. O que são 2 décimos? É a mesma coisa que um 2 dividido por 10. Décimos. Por isso que ele tá uma casinha após a vírgula. 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. Então, olha o que eu falei. Eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. 1 inteiro mais 2 décimos dá 1,2. Ah, mas e se eu tiver 1,32? Aí eu falo, eu tenho 1 inteiro e 32 centésimos. 32 centésimos. O nome tem a ver com a fração que representa esse decimal. Isso aqui é a mesma coisa que 0,32, 2 casas após a vírgula, 100. Ah, mais uma vez, e se eu colocar 1,231 milésimos? Isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro, 231 milésimos. 231 sobre 1000 milésimos, que é a mesma coisa que 0,231. Tá bom? 1 inteiro mais 0,231 dá 1,231. Tranquilo até aqui, né? Bom, qual a principal característica dos racionais? Todo número racional pode ser representado com uma fração. Qualquer um. Então, quais são os números racionais? Os números decimais que têm fim, finitos. Esse aqui, por exemplo, é um número decimal que tem fim. E as dízimas periódicas, que são aqueles números decimais que são infinitos, mas que as casas decimais se repetem. Qualquer um desses são números racionais, tá bom? Agora, qual o próximo conjunto que eu quero conversar aqui com vocês? São os números irracionais. Os números irracionais, eles são representados aqui por todos os números que não dá para representar através de fração. Então, são todos os números decimais que as casas decimais que não há repetição. Então, eles são infinitos, mas que não há dízima, tá bom? Então, por exemplo, qual que é um número muito conhecido dos números irracionais? O pi, né? Ah, professora, mas o pi não vale 3,14? Não, isso aqui é aproximadamente 3,14. Ele tem casas decimais infinitas e não periódicas. O que isso significa? Que não existe uma formação igual nas próximas casas decimais. São números diferentes, tá? Então, ele é um número irracional. Qual mais? Principalmente aquelas raiz de números que não tem raiz exata, tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Isso daqui não dá um valor exato. Então, eles também dão números irracionais, números decimais infinitos e não periódicos, tá bom? E as representações de decimais, por exemplo, se eu colocar aqui 1,458,9 e colocar 3 pontinhos aqui, significa que esse decimal aqui vai continuar pela vida inteira, mas eu não sei qual vai ser o próximo aqui. Ele não é previsível, tá? Então, não tem dízima, então ele é um irracional. Uma forma de decorar, que eu digo, é que o racional, a gente sabe qual é o decimal que vem depois. Nesse caso aqui, ó, se eu falar qual que vem depois do 2, não tem ninguém, mas eu posso pôr um 0. E depois um 0. E depois um 0.
Agora, se eu coloco aqui um decimal, tipo 1,34 e ponho um traço aqui, isso significa que o 34 vai se repetir. Então, se eu perguntar 1,34, quem é o próximo? 34. E depois? 34. Então, racional, ele é previsível. Eu consigo saber quem vem depois. E o irracional, não. É um monte de casas decimais que algumas, por exemplo, eu não consigo prever. Tanto que o número pi aqui, existem matemáticos que dedicam a vida a descobrir as próximas casas decimais, tá bom? Que é infinita, né? Ele tem trabalho para a vida toda e ainda os seus descendentes também. Bom, gente, essa daqui é a explicação, tá bom? Espero que vocês tentem lá fazer o roteiro, pesquisem um pouco sobre o assunto e eu vou estar tirando dúvida de quem precisar, tá bom? Um beijo, até a próxima!